Bom dia, minha gente. Que a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nesta manhã, neste final de manhã, onde já fomos tão abençoados aqui nesse tempo, Então, prepara o seu coração para o que Deus quer falar com você nessa última etapa da nossa manhã, que Ele já começou trabalhando áreas tão profundas, Além do livro, lá tem uma caixa com 4 CDs, que chama Família, uma História de Amor. E o subtema são os 3 tempos da vida. Resolvendo o passado, para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. São 4 CDs, porque é uma sequência de palestras que eu ministrei no Encontro de Casais, e que tem essa sequência, lidando com as questões do passado, para poder edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Então, tem lá ainda alguns. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido, que está em Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, versículo 22 até o 24. 22 a 24. É um texto que a gente gostaria que nem tivesse na Bíblia, Vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Assim como, ok? Abra agora 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler até o 6. Eu estou lendo na tradução da NVI. Nova Versão Internacional. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Vocês estão entendendo, gente, o que o Senhor está falando com a gente aqui desde ontem? Não é? Olha a sintonia do Espírito. Porque ontem, quando nós falamos de Raabe, um dos pontos foi que toda a cidade de Jericó estava tremendo de medo. Apavorados. Eles estavam em pânico. Ela não. Os homens chegaram na casa dela, a fé dela foi despertada, ela declarou sua fé, a fé dela foi reconhecida, e os resultados da fé vieram na sua transmissão geracional. Foi o que nós vimos ontem.
Agora a pastora Andréia fala bem claro, bem específico sobre o medo. E como vencer o medo, esses padrões mentais que ficam arraigados na nossa vida, construídos ao longo da nossa história de vida e que vem trazendo todo um processo de prisão, de aprisionamento mental. O cativeiro do medo. E agora a gente vai falar sobre submissão. E o apóstolo Pedro diz que nós seremos como filhas de Sara, isto é, herdeiras da promessa, né? Porque Sara é aquela que como esposa de Abraão, patriarca da fé, e ela, como esposa, o exemplo dela é citado aqui, e o texto diz que a gente consegue desenvolver esse padrão na nossa vida se a gente não der lugar ao medo. Fantástico isso, né? Este é um dos temas estruturais da constituição familiar estabelecida por Deus. O lugar da mulher na família. Na verdade, esse tema foi totalmente distorcido no seu conceito pelo sistema maligno que governa este mundo, que distorceu o conceito de submissão. Submissão não é nada daquilo que se discute hoje como subserviência, como capacho, como uma dependência patológica, como tantas questões que estão no mundo hoje, quando se discute esses temas familiares, né? Então, o inimigo distorceu para iniciar seu processo de roubo, como ladrão que é, na essência da estrutura hierárquica familiar. A estrutura familiar definida por Deus foi definida com propósitos muito bem estabelecidos na palavra. Por que é estrutural? Porque é o alicerce, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. A gente sabe que edificação é a fundamentação. E quando você vai numa construção, você nem sempre vê, quando você vai no início da construção, você vê que os alicerces estão sendo edificados para baixo. Não é muito visível. Você tem que chegar perto da construção e você tem que ver aquelas sapatas, aqueles ferros, aquilo tudo que o pessoal da construção tem que fazer muito bem para o edifício ficar firme, para a casa ficar firme. Então, edificação não é muito visível. Você vai ver os efeitos da edificação. Se a casa fica em pé, a edificação foi muito bem estabelecida e foi forte. Se a casa cai ou rui, a edificação não foi bem feita. E por isso a Bíblia fala da sabedoria. Então, por isso que é estrutural. É estrutural também porque está no alicerce da construção da identidade. Identidade é senso de pertencimento e valor pessoal. A quem eu pertenço? Qual é o meu valor? Quem sou eu? Essa é uma das grandes questões filosóficas, existenciais. Quem sou eu? Está no cerne da nossa identidade. E Deus coloca a mulher nesse trabalho estrutural, porque quem dá a identidade é o homem, mas ele não dá a identidade sozinho. É uma identidade que é construída com a ajuda da mulher. E eu falei isso na escola de relacionamentos. Eu, inclusive, trouxe uma grávida, né? Eu posso até repetir aqui hoje, né? Para mostrar como que isso é feito. Por quê? Que uma mulher fica 9 meses com o filho no ventre. E ela antecede o pai para o filho. E esse tempo não é perdido no propósito de Deus. É um tempo estrutural, porque está estruturando o psiquismo da criança ali no ventre. É um corpo dentro de outro corpo, um coração pulsando no pulsar de outro coração, um cordão unindo um ser a outro ser. Então é uma relação dual profunda. Uma mulher
não tem um filho para si mesma. Ela tem um filho para um pai. Porque é em nome do pai que ela tem esse filho. E é o nome do pai que afirma essa identidade e que forma, e que firma, e fundamenta a descendência. Todos nós sabemos que quando uma mulher se cala sobre a paternidade de uma criança, ela deixa esse filho à deriva da vida, na busca desse lugar do pai, porque o pai que estrutura a identidade e ele é o representante da lei na família. Então, são questões muito profundas que Deus está dizendo, e quando a gente não entende o porquê Deus falou isso, nada está na Bíblia por acaso, tudo tem propósito. Essa é uma compreensão fundamental para a gente entender o propósito de Deus para a família e entender também por que o inimigo está com todo o seu arsenal direcionado para destruir famílias. Ele quer destruir a estrutura. Aí tem várias configurações familiares hoje que nos assusta, porque nós nem sabemos o que virá em decorrência dessas configurações que estão sendo formadas hoje. E o tema da conferência é fé inabalável. Isto é, ou eu creio que o que a Bíblia diz é a verdade, é o certo, é aquilo que vai estruturar a vida, ou eu vou viver numa luta constante, tentando uma queda de braço com Deus. Não creio, não faço, isso não é verdade, isso é radicalismo, isso foi para aquele tempo, isso não é para nós hoje. Em queda de braço, adivinha quem ganha e quem perde? Não é? A gente já sabe das consequências. Então, fé é isso. Que se eu depositar toda a minha confiança na fidelidade de Deus, eu vou obedecer, não porque eu tenho que. Não, porque eu desejo obedecer. É desejo, é lá dentro do meu coração. Eu quero cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida. Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa estruturação, eu quero iniciar a nossa reflexão com algo bem óbvio. Começar do começo. Simples assim, não é? O começar deveria ser sempre do começo, não é? Porque o começo sempre nos diz do propósito, do objetivo, da visão de futuro e do que deve nortear as nossas prioridades. É preciso ir ao começo para a gente poder entender o destino, né? Então, eu quero começar com o primeiro versículo da Bíblia que todo mundo sabe de cor. No princípio, fala alto, gente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples assim, uma declaração do princípio. Você crê nisso? Amém? Se você crê, tudo que nós iremos refletir aqui fará sentido para a sua vida, cairá em seu coração e promoverá questionamentos na sua vida que irão impulsionar um processo de compreensão do propósito de Deus para a vida da mulher, produzindo melhoria na sua relação com Deus, com você mesma e com as pessoas à sua volta. Mas, se você tem dúvidas contra esse início, esse começo de todas as coisas, contra essa primeira declaração bíblica, tudo que a gente falar vai parecer devaneios e delírios. É assim que muita gente vê a palavra de Deus quando se trata principalmente da existência feminina. São muitas as questões que nós poderíamos fazer hoje, que nos levariam a pensar sobre o sentido e o significado da nossa vida, essa singular existência da mulher. E, portanto, para compreender um pouco o que é submissão, é preciso ir no propósito da criação. Gênesis 1, 26, 27, quando Deus, depois que cria todas as coisas, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação entre terra e mar, e disse Deus, cada dia Deus vai com a sua voz de autoridade, dando a existência. Quando chega no versículo 26, aí começa com plural,
E disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Deus cria, né? Com propósito, o Deus plural, o Deus Elohim, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade unida no propósito da criação do ser humano. A singularidade desse momento distingue a criação do ser humano de todas as outras criações já efetivadas por Deus. No capítulo 2, nós vamos ver a descrição da criação do ser humano. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O texto bíblico descreve a primeira criação do homem, diz da autoridade que ele recebeu de Deus, a autoridade que Adão recebeu. E eu fico pensando, nesse momento, quando Deus cria o homem, ali faz do barro, sopra nas narinas dele, ele se torna alma vivente. E eu fiquei pensando, mas por que nesse momento não criou logo o homem e a mulher? Por que já não fez lá, né, duas formações, né, naquele momento? O homem com esse propósito, a mulher como ajudadora, mas não. Deus cria a mulher com um olhar perceptivo para Adão. Um olhar analítico para as necessidades de Adão. Deus viu com os olhos do seu coração as necessidades relacionais de Adão e o propósito que ele deveria cumprir. Deus trabalha por propósitos. Deus trabalha por propósito. E aí, quando Deus termina a criação do homem e vê Adão lá, gerenciando a criação, porque Deus deu a ele a autoridade de gerenciar a criação, de cuidar do jardim. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora para ele, uma ajudadora idônea. Uma ajudadora com vocação para sensibilidade, para ternura, para percepção, para empatia, para visão periférica que a mulher tem muito bem. Enquanto o homem olha assim focado para frente, a mulher tem essa capacidade de estar mexendo uma panela, com o telefone no ouvido, com a criança no braço, e ainda conseguir enxergar atrás e dizer, menino, desce daí, senão você vai cair da cadeira. É ou não é, gente? A gente tem olhos para tudo quanto é lado, né? Eu costumo falar com meu marido, quando ele reclama, que eu falo assim, olha, tem que entrar à direita, hein? Ele fala assim, eu sei que tem que entrar à direita. Eu falei assim, mas Deus me colocou como seu GPS. Você já viu GPS com voz de homem? Não, é raro, porque a voz da mulher já fica lá, não é? Falando, entra à direita, entra à esquerda, faz isso, faz aquilo, né? Mas, gente, aqui nesse texto tem uma premissa de Deus muito importante, muito. Não é bom que o homem esteja só. Acredite nisso, não é bom mesmo. Não deixa sozinho não, gente. Depois não diga que Deus não avisou, hein? Ele está avisando, não é bom que o homem esteja só. Não se esqueça disso. Isto é, ame, cuide, valorize, fique ao lado, seja idônea, seja sábia, inteligente, porque é com inteligência que a casa se firma. Com sabedoria se faz os alicerces, mas é com inteligência que você mantém, e precisa de muita inteligência, e a gente está vendo muitas mulheres que não têm exercitado sua inteligência. Resumindo, tome conta. Tome conta, porque está assim, ó, no mercado, ó. Tá? E tem pouco homem no mercado. Às vezes você olha e pensa que é homem, não é. Então, cuidado, tome conta do seu, que você já sabe que ele é homem. Tome conta, tá? Deus está avisando, né?
ajudadora, para ajudar em todas as demandas. Aí eu escuto muitas vezes mulheres falando comigo no consultório, mas meu marido não é líder. Faz dele um líder. Coloca o homem lá naquele patamar. Não, mas a palavra afinal é sua. Vamos lá, fala. A sua fala é muito importante. Quando você começa a dar lugar à voz dele dentro de casa, nas situações de decisão, quando você começa a fazer com que ele se presentifique nas situações da casa, você está ajudando a ele também ser líder. Ajudadora em todas as demandas. Em todas. Até porque, gente, quem é que educa os homens? Somos nós. Então, começa a trabalhar os princípios de liderança no seu filho lá dentro de casa. Começa já a ensinar ele. Cuidado com esses meninos que ficam na barra da saia da mãe, paparicado o tempo inteiro, dormindo na cama dos pais, lá grudado na mamãezinha. Cuidado com isso, o mundo está perigoso. E eu tenho dito para os homens, muitas vezes ficam apavorados quando vê um filho com um trejeito feminino, pega seu filho e faz dele um homem. Sai com ele, vai andar com ele. É isso que está faltando. Direciona o seu filho para o pai dele, direciona. Vai com seu pai, meu filho. Vai fazer coisa de homem com seu pai, meu filho. E ali fala em nome do pai. Gente, uma das grandes questões hoje é que muitas vezes a voz do pai é destituída pela mãe. Seu pai é um banana. Seu pai é isso. E desacata a autoridade, desonra a autoridade desse homem dentro de casa, faz aliança com os filhos, ainda diz, não, deixa isso comigo, seu pai não quer, mas depois a gente resolve, não conta para ele não. Então faz alianças, faz de filhos confidentes, coloca num lugar, num patamar que não é deles. Aquela criança que fica ali, aquele adolescente que fica ali, ouvindo confidências da mãe. Como que uma criança, um menino, vai querer ser parecido com o pai, que a mãe fala tanto do pai? Que a mãe menospreza o pai? Que a mãe desacata a autoridade? Para que ele vai querer ser parecido com um pai que não tem autoridade, que não tem esse lugar na família? Que a mãe olha para ele com menosprezo? Ele não vai querer, ele vai se espelhar na mãe. E esse empoderamento da mulher que há no mundo hoje é maligno. Esse que tira a autoridade. Toda a autoridade usurpada é a aliança com Satanás. Por quê? Porque ele foi o primeiro que usurpou a autoridade, que quis se tornar como Deus, sentar no trono de Deus. Então, cuidado. Cuidado que a palavra de Deus está dizendo. Compreender esse momento descrito em Gênesis 2 é de fundamental importância para dar sentido à vida e à família no propósito eterno de Deus. Deus cria o homem e leva para o jardim. A mulher ele já cria no jardim. Mudou de cenário. Aliás, nós temos tudo a ver com jardim, né? Beleza, cheiro, perfume, multicores. Quando a gente olha aqui, que jardim lindo, né? De todas as cores, de todos os enfeites. Então, tem tudo a ver com a gente sobre o jardim, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Observe bem isso, gente. O Senhor Deus fez o homem adormecer. Na tradução tradicional diz que fez o homem adormecer. Vocês já prestaram atenção que na palavra adormecer está presente lá a palavra dor? Dor. Adormecer. Deus tirou a dor para fazer o primeiro processo cirúrgico da história. Desde então, se o homem adormecer na sua posição, nunca mais será um processo indolor.
E a gente vai ver na Bíblia que sempre Deus, quando Deus convoca o homem, Ele diz: homem, sê homem, levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. Posição, essa é a posição, gente. Essa é a posição que Deus trabalhou para ser. Foi assim que Deus formou a mulher. E quando Adão viu a mulher, ele fez o primeiro poema da história. Celso até gosta quando eu falo isso, né? Porque ele é poeta, né? Ele fez o primeiro poema. Ele olhou para Eva e disse: essa sim é osso dos meus ossos, não é? A estrutura dela, carne da minha carne, formas. E ele logo deu sentido e significado à existência feminina, formas, né? Macias. Umas mais, outras menos, né? Mas sempre macias, né? Ele deu forma. E ele nomeia a mulher. E ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Qual é a estratégia de Satanás? Distorcer esse texto. Distorcer. Para até alguns homens pensarem assim: não, Deus não tirou a mulher, não. Ela continua dentro de mim. Entenderam? Ele quer distorcer tudo. A gente estava conversando, isso e Mônica. Ele quer distorcer tudo. Ele quer distorcer algo sublime, que tem outro conceito, que tem outro sentido para distorcer. Ela foi habilmente formada das mãos do Criador, tirada do homem, porém não igual, mas de forma distinta. Deus tira a costela, forma, mas forma de forma diferente. Adão não tinha os órgãos que Eva passou a ter. Deus cria a mulher com útero, com ovário, com trompas, com seios que derramam leite no tempo devido, com ciclo menstrual, com tudo isso que a mulher tem, totalmente distinta do homem, totalmente. E Deus olha para o homem e ele diz: é daqui que eu vou tirar, porque isso tem um sentido que só vai se entender quando tem discernimento espiritual. Observe que a Bíblia não diz que Deus soprou nela para ela ser alma vivente. Ele tira e forma algo de Adão, da vida que Deus soprou nele, já estava ali presente naquele momento. Algo sublime, parte do homem, com um propósito de fazer o primeiro casal, de constituir a família. A vida de Deus já estava nele. Deus traz a mulher à existência para ocupar um lugar de importância e valor no propósito de Deus para a família e para a humanidade. Ali estava o propósito de Deus. E Deus tira de um lugar tão significativo, né, de dentro do homem, da intimidade do homem, que a gente diria que desse espaço, né, desse peito, que é tão importante para abraçar. O que mais uma mulher gosta do que um abraço que protege? Gente, quando um pai chega em casa, que a filha ou o filho sai correndo para os braços, que o pai abre os braços, ali naquele momento, a filha ou o filho pulam com toda confiança. Nem por um momento pensa que aqueles braços vão se fechar, porque aquele braço tem segurança. Quantas meninas e meninos também hoje, aí à deriva da vida, buscando um abraço de homem, para sentir segurança. E o que estão encontrando são abraços que se dão em troca de compensações sexuais. Quantos estão nessa busca de um pai? Porque quando o inimigo tira um pai da família, ele está tirando exatamente aquilo que dá segurança afetiva, que dá direção para a vida, que dá limites. Como representante da lei, a figura, a presença, o lugar do homem na família, traz tudo isso. Adão foi criado de fora para dentro, da terra
e do sopro de Deus. Eva foi formada de dentro para fora. A mulher é da ordem da intimidade. Da intimidade, né? A mulher Deus traz a mulher à existência e ali mostra esse lugar que a mulher tem no propósito de Deus. E há uma distinção quando eu penso nessa criar, formar. Quando Deus diz para Jacó, lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. O que Deus estava dizendo para Jacó? Jacó, você nasceu do processo comum de criação de todos os homens e mulheres, a partir de Adão e Eva, do ventre da mulher. Porque assim a mulher foi tirada da costela do homem, formada por Deus. Mas, a partir de então, ela passa a ser a geradora de vida. O processo de Deus acontece no ventre de uma mulher, quando ela dá a luz já raiou no ventre dela como a vida de Deus. A vida de Deus. Então, desde então, a mulher passa a ser berço de gerações. Berço de gerações. E Deus está dizendo isso para Jacó: você foi nascido, né, formado no ventre de uma mulher. Mas eu agora, Jacó, eu estou te formando por dentro. Eu estou mudando a sua história. Eu estou te fazendo uma nova pessoa. Então Deus trata de dentro para fora, com as questões existenciais da nossa vida, da existência, né? A gente já até pode dizer que Eva foi a melhor parte de Adão fora dele, né? Muito singular isso, especial, uma ajudadora que conhece as suas necessidades. E é tão lindo compreender esse processo de Deus como mulher, berço de gerações e geradora de vida. Na sequência, vem um texto muito conhecido e pouco compreendido. Porque depois que Adão fala, esse é osso dos meus ossos, no versículo 24 diz assim: por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Observe que a palavra é específica para o homem. Deixará o homem pai e mãe e se unirá. É claro que está implícito que a mulher também vai deixar para se unir ao homem. Mas a questão principal aqui é a posição que o homem assume para se unir a uma mulher e formar a família. Posição de autoridade. Ele é preparado por um pai e uma mãe para se tornar igual ao seu pai e assumir a autoridade junto a uma mulher que sai da casa do seu pai para fundar a descendência. Deixar a condição de filho para ser esposo e pai. A condição de criança para ser adulto. De imaturo para ser maduro. De protegido para ser o protetor. De dependente para ser interdependente. Porque a interdependência é para cumprir o propósito. E debaixo da autoridade, para ser a autoridade. É isso que acontece com o homem. O homem, portanto, muda de posição. Ele sai desse lugar para ser a autoridade. A mulher apenas transiciona de uma autoridade para outra. Não briguem comigo porque está na Bíblia, tá? É a verdade. Ela sai debaixo da autoridade do pai e vai para a autoridade do marido. É esse o propósito para fundar a geração. Mas é bom lembrar que mulheres feridas, empoderadas na cultura deste mundo que jaz no maligno, não transicionam de autoridade e permanecem imaturas no relacionamento conjugal, disputando o lugar de autoridade e fundando uma descendência com distorções estruturais para assumir os lugares de esposa e mãe. Todos os dias a gente vê isso. A disputa de autoridade dentro de casa. Todos os dias.
Mas o texto está dizendo, por essa razão. Por qual razão? Qual razão que o homem tem que deixar para ser a autoridade? No contexto espiritual, a mulher tirada do homem para estar ao seu lado como ajudadora na construção da descendência e da história familiar, retorna à sua origem para se fazer uma só carne com o homem. Ela torna a unidade de origem pela via da aliança conjugal. O simbolismo da aliança conjugal ultrapassa a dimensão da nossa compreensão humana dos princípios divinos no sentido espiritual do casamento. O mesmo texto de Gênesis 2:24 é repetido pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:31, no capítulo das funções familiares. Está lá, no versículo 30. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No versículo 31 está assim, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, a mesma citação de Gênesis, falando sobre homem e mulher. No entanto, o apóstolo faz uma correlação entre Cristo e a igreja e aponta como um grande mistério. Que mistério há na união de um homem e de uma mulher que tem a ver com Cristo e a igreja? Eu penso que João 17, na oração sacerdotal, a partir dos versículos 21, Jesus responde a essa questão. Quando ele aponta a direção desse mistério, quando ele ora pela nossa unidade, ele diz, Pai, faze-os um, assim como eu e tu somos um. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a unidade da Trindade para o propósito da construção do homem, da formação do homem e da mulher. Que mistério há? Pai, faz-os um. Assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Queridos, a unidade da família é que aponta para o propósito de Deus nesse mistério da unidade de marido e mulher, para compreenderem quem é família para Deus, o que é família para Deus, como colônia dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus, dos princípios do reino. Aleluia, aleluia. Somente compreenderemos o que significa esse texto se compreendermos essa oração de Jesus na dimensão da conjugalidade e da unidade de propósito. Assim é possível compreender porque Satanás quer destruir casamento. Assim a gente vai saber por quê que há um trabalho tão eficaz no mundo de hoje que traz o casamento como uma banalidade, como uma instituição falida, como algo sem valor. E aí nós estamos vendo a próxima geração, os filhos dessa descendência do divórcio, que têm sofrido os efeitos disso, porque se sentem partidos ao meio, porque amam o pai e amam a mãe, mas ficam lá naquele meio, daquele desamor que acontece com a relação que se rompe, e eles sofrem todos os efeitos disso na sua vida. Assim também podemos compreender o propósito de Deus, ao interditar a amizade que o inimigo iniciou com a mulher em Gênesis 3, logo após a desobediência, quando Deus chega no jardim, que homem e mulher estavam ocultos, escondidos, a voz de Deus que ecoa no jardim, diz, Adão, onde estás? Não diz Adão e Eva, onde vocês estão.
Adão, onde estás? Adão, foi você que eu dei a responsabilidade, foi você que eu dei a autoridade de governar o jardim, de cuidar da criação, a mulher que eu te dei. E ali, naquele momento, Deus convoca Adão para essa autoridade. Mas quando ele vai falar, a primeira expressão de Deus é dirigida à serpente. Satanás ali. Quando Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Uma amizade tinha começado. Ninguém chega para uma mulher e vai na primeira conversa conseguindo convencer, não. Ele fica ali tempos, trabalhando na distorção dos princípios. Ele vai fazendo uma abordagem de amizade. E ele tenta ali abordar e estabelecer essa amizade para convencer a mulher a quebrar o princípio, a desobedecer. E aí Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Por que que aqui Deus não diz, porém inimizade entre ti, a mulher e o homem? Agora Deus vai específico. A direção da palavra é para a mulher. Deus já tinha convocado o homem. Deus já tinha falado ao homem. E agora Deus interdita Satanás na amizade da mulher. Porque a continuidade do versículo responde, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando para Jesus. Apontando para Jesus que pisaria a cabeça da serpente. Mas o Jesus que pisaria a cabeça da serpente iria habitar o ventre da mulher. Jesus não podia ter chegado aqui com 30 anos? Podia ou não podia? Para iniciar seu ministério? Podia. Mas Deus queria que ele viesse experimentar a nossa humanidade a tal ponto e cumprir o que estava falando aqui em Gênesis 3,15, no início da história da humanidade, para que cada um soubesse a importância desse lugar feminino na história da humanidade. Jesus vem experimentar todas as emoções de Maria. Uma criança no ventre da sua mãe sente todas as emoções da mãe. E não foram emoções fáceis. Não foram. Maria ainda não estava casada com José. Não foram emoções fáceis. Maria depois teve que passar todo aquele processo ali, guardava todas as coisas no seu coração. Na hora de ganhar o neném, vem o censo. E aquela mulher com aquele barrigão tem que andar todo aquele tempo e chega lá em Belém para cumprir a profecia. Gente, nem uma pousada, nem um hotel, nem nos resorts tinha vaga, porque às vezes é mais caro, né? Fica mais... Não, nada! Só sobrou o lugar dos animais. E é nessa humanidade, né, que Jesus vem apontando para nós o lugar de Jesus. Por que que ele vem ali, né, naquele processo de passar pelo ventre de uma mulher? É a mulher que gera. Quando Deus fala, porém inimizade, na verdade o sentido de tudo isso é, eu quero proteger o ventre da mulher. Eu vou proteger as gerações que ela carrega no ventre. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Para quê? Para que o ventre seja protegido. E a gente sabe as estratégias de Satanás para roubar no ventre. Para roubar no ventre. Quantas crianças foram rejeitadas no ventre? Quantas passaram por tentativa de aborto? Quantas foram abortadas? E quando Deus está falando isso ali, apontando para Jesus, mas ele aponta a inimizade instituída entre a mulher, protegendo o que a mulher colhe no ventre. Porém, inimizade. A amizade da mulher será comigo, era isso que Deus estava dizendo. Eu estou instituindo que a amizade dela é comigo, porque eu venho toda tarde na viração do dia, quando o dia se faz noite, noite que fala tantas vezes de solidão, de sombras. Eu vinha dar o calor da minha presença todos os dias, porque eu sou o amigo. Jesus diz em João 15, vós sois os meus amigos se fazeis o que vos mando. Amizade com Deus implica obediência. Em Tiago está, aquele que se constitui inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Então, a desobediência leva à inimizade. E o que está acontecendo no mundo de hoje? Faz do amigo inimigo e do inimigo amigo. 1 Samuel 15:23 fala sobre isso. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. A desobediência aos princípios divinos entra no campo da rebelião e da feitiçaria. E aí a mulher passa a andar de braços dados com o inimigo, dormindo com o inimigo, literalmente. Porque com o coração cheio de rebelião, de desobediência aos princípios, a Bíblia toda é maravilhosa, mas esse texto eu não aceito. Mas isso não tem a ver comigo. Então entra num processo de rebelião dentro de casa, não reconhecendo a autoridade, feitiçaria gospel. Tem feitiçaria dentro da igreja? Tem. Cada vez que uma mulher subjuga, cada vez que uma mulher menospreza, cada vez que ela usurpa a autoridade dentro da sua casa, ela está fazendo feitiçaria. Cada grito que dá é muitas vezes como se estivesse batendo tambor lá na macumba. Misericórdia. É assustador pensar sobre isso, gente. Mas depois não entendemos por que as portas estão abertas para o inimigo roubar. Roubar identidades. Roubar identidades. É tempo, irmãos. É tempo, mulheres. É tempo para nós despertarmos. Deus está nos convocando para sermos uma mulher com uma nova história. Uma nova mulher. As consequências das inversões, das orientações divinas, vêm nos filhos que nascem fora da proteção do casamento, nas gerações roubadas e saqueadas. Família é esse propósito de Deus na sua estrutura definida na palavra. E fora disso, é espaço aberto para o inimigo roubar. Portanto, mulher, você pode ser uma mulher brilhante. Você pode conquistar muitos alvos com as competências que Deus lhe deu. E eu reconheço tudo isso porque eu sempre trabalhei. Você pode conseguir lugares, posições, coisas, ser reconhecidas em tudo. E não é difícil para a mulher ser reconhecida, porque a mulher já tem essa capacidade de desenvolver competências bem onde ela está. Porque ela desenvolveu as múltiplas competências na sua estrutura de vida. Então, é fácil ser reconhecida e o mundo corporativo descobriu isso rapidinho. As mulheres chegam hoje nas posições mais altas nas empresas. Pode, não é difícil. Mas, se perder de vista a sua origem, não conquistará o essencial no propósito eterno de Deus para a mulher e não compreenderá o seu destino. Origem e destino estão intimamente ligados. Compreendemos destino quando nós compreendemos a origem. De onde viemos, para qual propósito. A origem dará o norte para estabelecermos a nossa prioridade na vida. O nosso lugar na missão do marido. Sem a mulher, o homem não cumpre a sua missão de fundar a descendência e de fazer a transmissão geracional. É um trabalho juntos. Ela precisa estar debaixo da mesma missão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Essa é uma compreensão que só se recebe pela dimensão da fé. E não uma simples fé, mas uma fé inabalável. Inabalável. Porque você vai olhar à volta, tudo vai dizer o contrário. E a sua fé vai lá, Senhor, está aqui, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mas eu vou ajudar esse homem. Eu vou cumprir esse propósito. Eu entrego o meu direito para o Senhor vai me ajudar. E ali você vai declarando a fé, uma fé inabalável. Não são missões distintas nesse sentido, mas a missão do homem com a mulher, que cumprem juntos o propósito de Deus para a humanidade. Qualquer coisa fora disso é anomalia. Provérbios 12:4 diz, a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Isto é, ela o faz uma autoridade.
o reconhece, o honra, o respeita e dá o lugar devido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Da onde a mulher foi tirada? Dos ossos. Câncer nos ossos por causa das atitudes e comportamento dela. Então, o que isso quer dizer? Ela adoece a sua origem. A falta do reconhecimento do lugar do homem, a desonra, o menosprezo, o desrespeito, enfraquece o homem, adoecem sua alma, paralisam-no. E a metástase desse câncer nos ossos, do homem desonrado, vai lançar os seus tentáculos nos filhos que crescem com a identidade distorcida. Na verdade, o que embrutece o mundo, deixando mais duro, mais áspero, mais selvagem, não é a rudeza do homem, que nasceu muitas vezes para ser rude mesmo, que às vezes tenta impor a sua autoridade, que não consegue pelo autoritarismo. Mas o que embrutece o mundo é a perda da ternura da mulher. Porque quando uma mulher fica dura, áspera, grosseira, a família perde exatamente a parte essencial que desenvolve a sensibilidade nos filhos. E o custo dessas perdas se verá nas gerações insensíveis que têm surgido no tempo de hoje. Há muitas mulheres feridas. E mulheres feridas não são livres para cumprir essa palavra. Por quê? Porque elas são dominadas pelo medo. Como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. O medo e a vergonha andam juntos. São os dois sentimentos mais primitivos que compareceram no ser humano. Desde o Éden, quando o primeiro casal se escondeu de Deus, eles foram impulsionados pelo medo e a vergonha. E se esconderam. Na verdade, Satanás tira todo o medo e a vergonha para o ser humano errar o alvo e pecar. E ficar no pecado. Mas ele também devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para a pessoa não sair do esconderijo do medo e da vergonha e confessar suas faltas. O que ele faz? Ele aprisiona as pessoas. E aí muitas pessoas pecam no varejo e confessam no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados, mas o pecado tem nome. Muitas vezes aquele pecado não confessado fica ali angustiando a sua alma, porque o medo é uma angústia e ele paralisa a pessoa para não cumprir o seu papel de ajudadora e viver no cativeiro da culpa. E quando o apóstolo Paulo diz, que medo é esse que as mulheres têm de ser submissas? Medo de sofrer, medo de serem humilhadas, rejeitadas, desprezadas. As trágicas histórias familiares sustentam o medo da repetição. Quantas mulheres que falaram, homem não manda em mim, porque eu não vou deixar, não vou passar aquilo que a minha mãe passou. Eu não vou ser abandonada como minha mãe foi. Eu não vou fazer isso, porque são as trágicas histórias do passado que aprisionam no medo de repetição da história. Por isso a palavra de Deus diz, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor de Deus, que nos impulsiona a aceitar a missão, porque ela é instituída por Deus e é libertadora. Portanto, mulheres, é essencial nós compreendermos o propósito de Deus para a vida feminina. Por isso, eu creio que Deus está levantando uma geração de mulheres guerreiras, singulares, sábias, inteligentes, empoderadas sim, mas empoderadas não no sistema maligno, empoderadas no poder do Espírito Santo de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família e pela mulher.
Porque uma mulher avivada, ela tem a capacidade de influenciar toda a sua família a erguer um altar de adoração ao Senhor. E vai se cumprir nas nossas famílias a profecia de Joel 2:28. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Palavra profética na boca dos nossos filhos. Vossos idosos terão sonhos, sonhando com uma geração curada, sonhando com famílias erguidas, sonhando com uma geração que vai proclamar o nome do Senhor. E vossos jovens terão visão de futuro que não acaba com a morte. Visão de futuro que transcende a morte e nos aponta a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Que é a sua família? Um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Nessa manhã, o Senhor nos convoca a um concerto. Mulher, quantas vezes você tem aberto portas para o inimigo roubar lá na sua família, no casamento, na vida dos seus filhos, na descendência? E o Senhor nos convoca a sair do campo da feitiçaria, do campo da rebelião, do campo da desobediência, para nós caminharmos segundo o propósito de Deus, uma geração de mulheres curadas, uma geração de mulheres preparadas para curar. Em nome de Jesus, quero pedir a pastora Mônica para vir aqui orar nesse momento. Você sabe o que o Senhor tem falado ao seu coração. E este é um momento de você se posicionar. Toma a posição de obedecer. Porque se você obedece, é garantida a vitória. Não tenha medo. Não tenha medo. A fé é inabalável afasta o medo. E a gente obedece àquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Olha, queridos, essa palavra, você precisa refletir sobre ela. Você precisa pensar nas marcas que você trouxe da sua família. Eu estava ali sentada e estava me lembrando. Uma coisa que eu compartilhei esses dias com a doutora Ilma, da disputa de poder que foi na minha casa. Eu não vim de uma família cristã e eu posso me lembrar muito bem das disputas de poder. Minha mãe, apesar de uma pessoa doce, querida, mas eu me lembro do dia que meu pai entrou em casa, olhou a casa e fez: o que é isso? Minha mãe fazia anos, falava com ele que precisava trocar os móveis, ele não fazia nada. Ela foi num lugar, comprou todos os móveis da casa. Ela trocou os móveis todinhos da casa. Meu pai abriu a porta e falou: o que é isso? Não sei de que casa é essa. Aí ela chegou assim: 2 carnês, um é seu, outro é meu. Nós vamos pagar isso. E era assim que se resolvia as coisas na minha casa. Era esse tipo de padrão que eu trouxe, que eu cresci, que eu aprendi. Então você e eu precisamos avaliar que padrões nós aprendemos. Que tipo de mulheres nós somos hoje na nossa casa. Que tipo de mulheres que muitas vezes tomamos a liderança, que vamos à frente, que fazemos aquilo que não é delegado a nós fazer. Não nos foi delegado fazer. Eu sei quantas vezes eu tive que sentar e conversar com o Davi. E dele falar para mim: Mônica, você está tomando na minha frente. Mas eu nem percebi. É automático, entendeu? Automático. E a gente trabalha junto, a gente aconselha junto. Eu já ia falar aquilo que você falou. Mas você falou na minha frente. Você foi lá e falou na minha frente. Você resolveu por mim. Aí ele estava tão devagar, gente. Quem é que nunca pensou isso? Devagar para decidir, devagar para fazer, devagar para responder. Mas eu quero falar uma coisa para você, querida. Uma decisão eu tomei no fundo do meu coração. Eu vou projetar o meu marido. Eu disse tantas vezes para ele: meu bem, você precisa conversar com os meninos. Eles precisam sair com você hoje. Não fui eu que fui sair, não. Eles precisam de você. Bem, você precisa sair, você precisa falar sobre isso. Olha, eu estou percebendo aquilo. Mas era ele que fazia. Você está fazendo isso na sua casa? Você está projetando o seu marido? Eu queria que você fechasse os olhos agora, por um instante, onde você está. Eu não vou pregar de novo, foi uma tremenda palavra de Deus.
Mas você precisa perceber, é muita coisa que a doutora Ilma colocou na sua mão nessa manhã. São muitas verdades que ela colocou no seu coração. Então você precisa fechar os seus olhos e por um instante pensar. Como você tem sido como mulher casada. Como você tem agido, você tem projetado o seu marido para ele assumir a liderança dele. Ou você tem ocupado o lugar dele. Sorrateiramente. Abertamente. Devagarinho, com força, com grito, sem grito. Mas você pode estar tomando o lugar do seu marido. Deus te fez a partir dele. Para cumprir um propósito junto. Você tem um papel especial, diferente do dele. Mas ele tem a liderança. Feche os seus olhos. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus. Tu que sondas os corações, que sondas nossas vidas. Vem com a tua sonda sobre nós, sobre cada mulher que está aqui nessa hora. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, mostra as atitudes, mostra os conceitos arraigados na mente, mostra, Senhor, os referenciais malignos que muitas vezes ocuparam as nossas vidas, mostra, Senhor, as atitudes de tomada de liderança no lugar do marido, mostra, Senhor, aquela manipulação maligna, fruto de uma rebelião escondida muitas vezes nos nossos corações. Senhor, eu oro, Espírito Santo, mostra cada coração nessa manhã. Tu és aquele capaz de fazer aquilo que ninguém pode. Só a tua palavra, só tu convences, só tu nos chama a luz e a verdade nos nossos corações. Senhor, eu oro, Espírito de Deus, ensina-nos nessa manhã. Faz a tua obra em cada coração aqui. Eu oro, Espírito Santo, incomoda nessa tarde, incomoda nessa noite, traz a luz, traz a verdade que liberta, que nos liberta das nossas atitudes erradas, da nossa insubmissão, da nossa tomada de poder. Pai, eu oro em nome de Jesus, mostra, revela, desvenda nas mentes e nos corações, Senhor. E, Senhor, se há algum medo, se há algum temor deste lugar de submissão, eu oro cura, Senhor. Cura o temor, o medo de ser humilhada, de ser usada. Cura o medo de não ser adequada neste lugar, o medo da vergonha, os conceitos arraigados na mente. Eu oro cura, Senhor, em nome de Jesus. Liberta das mentiras do inferno, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, nós somos aquelas que trarão e que farão das nossas famílias um lugar de refúgio. Pai, em nome de Jesus, faz de nós instrumentos para que as nossas casas sejam esse lugar de refúgio, Senhor. Em nome de Jesus eu oro.